Confrades, senhoras e senhores, acho que testemunhamos uma das melhores corridas da história da Fórmula 1 hoje na Arábia Saudita. Eu vejo corrida desde 1972, né? Daí isso dá quase 50 anos, 48 anos, 49 anos, sei lá quanto tempo. E vou te falar, se não foi a melhor, está entre as 3 melhores corridas que eu já vi na vida. Uma pista espetacular. Eu sei que muita gente aí não acha uma barbaridade. Eu não acho, né? Eu respeito quem acha. Acho até que em alguns pontos da pista eles podem afastar um pouco os muros, dar um pouco mais de área de escape, mas poucas. Eu gosto da pista, sim. Os pilotos gostaram da pista, sim. A maioria deles elogiou a pista. Inclusive depois da corrida, o próprio Bottas e o Hamilton falaram: pista super desafiadora, pista espetacular. Quer dizer, automobilismo é um esporte de risco, né? Você que acha que a pista é muito perigosa, né? O risco é inerente ao automobilismo. Ele faz parte do automobilismo, ele é a razão, inclusive, de muita gente, muitos pilotos estarem lá, né? Porque o risco já começa no kart. O kart é muito arriscado, o kart não tem proteção, o kart não tem Santo Antônio, o kart não tem cinto de segurança, o kart não tem quase nenhuma proteção, anda muito, anda no chão, parece que você está sentado no chão. É o veículo de corrida que mais se aproxima de um Fórmula 1. Um kart se aproxima mais de Fórmula 1 do que um Fórmula 2, para você ter uma ideia, né? E é muito arriscado. Então, é isso que dá aquela adrenalina, é isso que dá aquela vontade, aquele desafio. Então, não dá para tirar o risco. Você pode minimizar, ninguém quer ver ninguém morrer, lógico, né? Ninguém quer carnificina, mas o risco existe, você não consegue tirar o risco. O que você consegue é minimizar. Por isso que eu até aceito que eles façam algumas modificações na pista, mas poucas, porque a corrida foi assim muito por causa da pista, né? Porque senão a corrida não teria sido tão legal, tão cheia de coisa, tão cheia de emoção como foi. Vamos começar falando da corrida. Hoje o vídeo não vai ser um pouquinho mais longo do que o usual, né? Porque tem muita coisa. Tem tanta coisa que eu costumo fazer tudo de cabeça aqui, né? Eu não fico consultando, eu não faço um roteiro, eu não faço nada, né? Eu vou falando tudo de cabeça. Mas nessa corrida aconteceu tanta coisa que eu pedi para o nosso produtor até fazer um roteirozinho para mim, porque senão eu era capaz de eu passar por algumas coisas, não falar outras, ou falar as coisas fora de ordem, né? Então dessa vez eu tenho um roteirozinho que nós vamos seguir. E é isso daí, né? Vocês lá no Twitter, no Facebook pediram um vídeo mais longo, um vídeo detalhado. Vamos tentar fazer, mas não muito longo, né? Senão muita gente também não gosta, né? Hoje muitas pessoas aí, se você coloca mais de 10, 15 minutos, as pessoas não conseguem assimilar, já acha que é muito longo, né? Então vamos tentar resumir o melhor possível. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, né? Tô vendo muito aí torcida de um, torcida do outro, chamando outro, um é sujo, outro também é sujo. Não tem isso. Nenhum dos dois é sujo. Estou falando do Hamilton e do Verstappen. Nenhum dos dois é sujo. O último piloto sujo, eu considero sujo, e acho que a maioria também, que já tinha uma certa idade quando viu, foi o Schumacher, né? Foi o último piloto sujo da Fórmula 1 que realmente jogava o carro em cima dos outros, assim, para ganhar campeonato, jogava descaradamente mesmo, né? Apertava os outros, atravessava carro no meio da pista para os outros não poderem fazer mais tempo em classificação, apertava nego no muro, até não matou o Rubinho e talvez nem ele mesmo, por sorte, porque ali foi 1 milímetro, né? Num GP na Hungria. Depois disso não teve piloto mais sujo. O que você tem, campeão mundial, não é bonzinho. Não tem campeão mundial bonzinho, né? Você tem algumas exceções. Eu vi algumas exceções. Eu vi o Jack Stewart, o Emerson Fittipaldi e o Damon Hill. Esses três eram caras
eram lords mesmo, eram caras que eram o mais limpos possíveis, mais limpos possível, né? Faziam campanha por segurança. Realmente eram 3 esportistas que não existe mais em quase nenhum esporte profissional, né? O campeão precisa ter sangue nos olhos, para ter adrenalina, às vezes ele exagera um pouco, você tem que conseguir distinguir o exagero da sujeira, às vezes até uma pelada. Hoje um deles deu uma peladinha, mas isso não é sujeira, não é piloto sujo, nada disso, né? É fácil a gente do sofá, né, tomando uma cerveja ou um cafezinho, o que quer que seja. Esse cara é sujo, aquele é sujo. Não pode esquecer que esses caras estão a 300 por hora disputando um campeonato mundial entre muros e com as rodas a 10 centímetros um do outro, né? Então, eles podem errar, eles podem calcular errado alguma coisa, uma freada um pouco mais para dentro, não vão ajudar o outro que está atrás. Hamilton e Verstappen não vão dar espaço, entendeu? Então, vocês tem que parar com esse negócio de sujeira, negócio de perigo, né? Porque não é assim. Automobilismo, se você gosta de automobilismo, né? Automobilismo é assim, entendeu? E precisa ser assim, até para atrair mais gente, né? Tem que ser uma coisa adrenalizante, tem que ser uma coisa tensa, tem que ser uma coisa perigosa, tem que ser uma coisa emocionante. E foi o que nós tivemos tudo isso hoje, né? Então eu adorei a corrida. E vamos começar. Eu acho que a Red Bull já errou na largada, antes da largada, de não ter trocado o câmbio do Max Verstappen. Acho que eles arriscaram demais. Você vai falar assim, mas os mecânicos viram, né? Bom, a Ferrari também lá em Mônaco, os mecânicos também viram, né? Os mecânicos, todo mundo foi lá e viu que dava para ir com o carro. E aí o Leclerc foi para o grid de largada e na ida para o grid de largada ele já viu que o câmbio tinha ido para o saco, né? Então eu achei que a Red Bull arriscou demais aí e não precisava, porque o Verstappen largaria em 8º, e tinham 3 carros na frente dele que iam sair da frente dele, né? O próprio Pérez e os 2 carros da AlphaTauri. Então, quer dizer, no mínimo o Verstappen ia ser 5º colocado, se fosse uma corrida que não acontecesse nada de tudo que aconteceu, né? No mínimo ele ia ser 5º colocado. Então, eu fiquei receoso de que o câmbio dele quebrasse e a gente não ia ter essa emoção que nós tivemos. Ia ser um passeio do Hamilton, né, que é um monstro, que ele e o Verstappen são 2 monstros, estão me lembrando cada vez mais Senna e Prost, coisa que eu pensei que eu nunca mais ia ver na vida. Então, quer dizer, vamos curtir, porque olha, Senna e Prost, pessoal, faz 30 anos, né? Faz 30 anos. Então, muita gente está vendo esse vídeo, né, nem nascida, né? Então, vamos curtir. É melhor a gente curtir do que ficar xingando um ou outro, entendeu? Porque eles estão lá para ganhar. E eles vão no limite do regulamento. No limite de tudo. O piloto inteligente, ele não é só aquele que guia o carro rápido, né? Ele conhece o regulamento, ele conhece as regras, ele conhece as coisas, ele vai no limite de tudo que é possível. Ainda mais quando ele está disputando um título pau a pau com outro, né? Quando não está disputando o título, quando tá fácil, não, tudo é né? Na hora que a coisa aperta é que tem que fazer algumas coisas que não fazia antes, né? Então acontece isso então é isso aí. A Red Bull, eu acho que errou, inclusive ela vai com esse câmbio para a próxima corrida. Será que o câmbio aguenta 2 corridas? Vamos esperar que sim, né? Porque será muito broxante, por exemplo, dar um problema no câmbio na próxima corrida. Se bem como aguentou essa inteira, eu acho improvável que dê um problema no câmbio do Verstappen na próxima corrida. Mas de qualquer maneira, eu acho que eles arriscaram e não precisavam arriscar, né? O Verstappen ia chegar lá, eu acho que se eles tivessem trocado o câmbio, o Verstappen ia chegar em 2º ou 3º, né? E eles iam ter certeza que o câmbio não ia quebrar, porque se o câmbio quebrasse, já era o campeonato, babau o campeonato. Por isso que eu acho que foi um erro. Bom, vamos lá pro roteirozinho que eu falei que a gente teve.
Aí teve um acidente do Mick Schumacher, né? E logo no começo da corrida, o meu produtor aqui esqueceu de colocar que volta foi, eu não, de cabeça não lembro, mas foi logo no começo da corrida, e aí entrou o safety car, né? Acho que foi com 10 voltas, por aí. E aí o Hamilton e o Bottas aproveitaram para entrar no box para trocar o pneu, e aí achei que foi o segundo erro da Red Bull, que não trocou o pneu do Max, deixou o Max na pista. E o que aconteceu? O Hamilton e o Verstappen voltaram atrás dele. Só que ele estava com o pneu usado, né? E o Hamilton e o Bottas com pneu novo. Então ele ia se dar muito mal aí, mas aí a Red Bull e ele deram bastante sorte, que daí deu uma bandeira vermelha. Essa bandeira vermelha, que antigamente não podia mexer no carro, agora pode. Eu sou até a favor de poder, proporcionou que o Verstappen pudesse trocar o pneu dele, então ele não se deu mal por causa disso, foi sorte dele e da Red Bull. Ele trocou o pneu e continuou em primeiro. Bom, aí a relargada foi na volta 15, né? O Hamilton larga melhor, passa Verstappen, mas o Verstappen atrasa a freada, corta a caminha passando o Hamilton. Hamilton segura para não bater no Max, e nessa o Ocon passa o Hamilton também, né? Depois o Verstappen passou o Hamilton. Depois o Hamilton conseguiu passar, o Verstappen passou o Ocon, e depois o Hamilton passou o Ocon. O Ocon evidentemente não tinha como segurar nenhum dos dois. Bom, mas aí o que acontece? A corrida, o Mazepin, aí que é duro, né? O Mazepin, nessa relargada, bateu na traseira do Russell, porque o Pérez tinha se enroscado com o Leclerc. O Pérez não viu o Leclerc, se enroscou com o Leclerc, os caras que vinham atrás tiveram que frear, o Mazepin não conseguiu frear e deu na traseira do Russell, né? Aí o Pérez saiu da corrida, saiu o Russell também, saiu o Mazepin. O problema é que o Max deveria ter devolvido a posição para o Hamilton, porque ele quando o Hamilton tentou passar, o Max cortou por fora da pista, né? Então o Max tinha que ter devolvido a posição para o Hamilton. E aí aconteceu a primeira confusão da corrida, né? Da direção de corrida. Eu acho o Michael Masi, acho ele bem fraco, tenho bastante saudades do Charlie Whiting, ele é bem fraco mesmo, né? A confusão foi a seguinte: a direção de corrida, primeiro que parecia que eles estavam negociando lá com a Red Bull, com a Mercedes, o que iam fazer, quem ia largar em primeiro, quem não ia, porque deu outra bandeira vermelha, né, nesse momento, né? Então ficou bastante esquisito, pareceu uma negociação, quando não pode ser, né? A direção de corrida tem que avisar as equipes, vai ser assim, assim, assado, esse vai ser punido, esse não vai, e acabou. Não ficar negociando como pareceu que estava, né? Então, na relargada, depois da segunda bandeira vermelha, o Hamilton ia largar o Ocon em primeiro, porque o Ocon ele se beneficiou do que aconteceu entre o Hamilton e o Verstappen, mas ele não fez nada errado, né? Então o Ocon em primeiro, o Hamilton em segundo e o Max em terceiro. Isso mesmo. Mas na relargada o Verstappen conseguiu passar o Hamilton e o Ocon, e o Hamilton e o Ocon inclusive se tocaram, né? Bom, aí teve um safety car virtual na volta 23, porque o Tsunoda tocou no Vettel. Enquanto isso, estava tendo uma boa batalha na Ferrari, entre o Leclerc e o Sainz. O Sainz tinha largado muito mais atrás que o Leclerc, e o Sainz já estava ali na cola do Leclerc. Aí na volta 29 teve isso foi na volta 23, teve esse safety car virtual. Aí vamos para a volta 29, outro safety car virtual para recolher detritos na pista. Esse safety car demorou pra caramba, né? Demorou aí na volta 37, esse safety car ficou umas 5, 6 voltas por aí. Na volta 37, o Hamilton tenta passar o Max por fora, né?
os dois se tocam. Ainda na volta 37, a Red Bull avisa o Max para dar a posição ao Hamilton. Então, aí que tem a confusão da direção de corrida. A Red Bull avisou o Max para dar a posição para o Hamilton, mas a Mercedes não avisou o Hamilton, que o Verstappen ia dar a posição para ele, né? Porque a Mercedes disse que a direção de corrida não avisou ela. Então, como é que ela ia avisar um negócio para o Hamilton que ela não sabia, né? A direção de corrida disse que avisou, isso nós vimos, inclusive na transmissão mostrou isso. De qualquer maneira, o Hamilton não sabia que o Verstappen ia devolver a posição para ele, o Verstappen tirou o pé para o Hamilton passar. Como o Hamilton não sabia, o Hamilton foi freando, na hora que o Verstappen estava quase parado, o Hamilton tirou, mas bateu, né? Bateu e o Hamilton deu bastante sorte de não ter estragado a asa dianteira dele, porque se estraga a asa dianteira dele ali, babau, já era. Ele ia ter que ir se arrastando até o box e ia voltar lá atrás. Mas isso todo mundo está dizendo que foi sujeira do Max. Não foi sujeira do Max. O Max tirou o pé. Avisaram, você tira o pé. Ele foi e tirou o pé, entendeu? Tinha que ter avisado o Hamilton. Se o Hamilton soubesse que o Verstappen ia tirar o pé, o Hamilton já tinha posto do lado ali e não ia acontecer nada. O Hamilton ia passar e ia continuar a corrida. Mas não avisaram, então isso não foi uma sujeira. Isso foi uma falta de comunicação, né? Vamos continuar. Aí o que acontece? Falta de comunicação, já falamos sobre isso, né? Bom, aí teve uma briga, que inclusive mostrou na televisão, da Mercedes com a FIA, né? Com o Michael Masi, com a direção de prova, eles bravos que não tinham avisado, não sei o quê, né? E foi isso. Aí o Hamilton continuou atrás do Verstappen, com a asa quebrada, com a asa meio torta, né? Eu pensei que não fosse dar para o Hamilton, mas ele começou a se aproximar do Verstappen, né? Ele começou a se aproximar, foi isso, ele começou a se aproximar e passou o Verstappen. Na primeira tentativa, o Verstappen conseguiu voltar e ultrapassar o Hamilton. Eles deram um show, esses dois, cara. Sério, tem que curtir um negócio desse. Eles deram um show na pista, entendeu? Essa recuperada do Verstappen foi show. O Hamilton guiando daquele jeito, com a asa dianteira toda danificada, deu show, entendeu? Então é show, vamos curtir, pô. Por isso você não vê todo dia. Aliás, você não vê quase nunca esse tipo de coisa, né? O último show que a gente viu foi o Hamilton dando aqui no Brasil, né? Que foi um show, né? Mas os dois, a corrida inteira, se pegando, um ultrapassando o outro, um por fora da pista, por dentro da pista, dando X. Meu, a gente não tinha visto isso ainda, né? Apesar dos dois estarem disputando o campeonato. Isso aí, para mim é isso que importa, né? Eu quero ver show, eu quero ver os caras se pegarem, entendeu? E foi isso que aconteceu a corrida inteira, o tempo todo. Aí depois que o Hamilton conseguiu ultrapassar o Verstappen ainda tomou uma punição de 5 segundos, porque o Verstappen deu uma exagerada, uma hora. A única hora que eu achei que foi até uma peladinha, né? Ele deu uma pelada ali, passou um pouquinho do limite do aceitável e tomou a punição. Então ele tomou a punição por isso. Ele tomou a punição de 5 segundos. Mesmo que o Hamilton não tivesse ultrapassado ele na pista, o Hamilton ganharia a corrida, porque o Hamilton estava menos 5 segundos dele. Mas aí o Hamilton conseguiu passar, abriu um pouco, ainda fez a melhor volta, porque ele ficou com receio do Verstappen fazer a melhor volta, então ele precisava da melhor volta para poder empatar no campeonato, e ele conseguiu fazer a melhor volta com a asa daquele jeito, né, para ganhar a corrida, né? E no final já teve mais uma emoçãozinha ainda, faltando 3 voltas para acabar, o Totó entrou no rádio do Bottas e falou: Bottas, pelo amor de Deus, ataca o Ocon. Porque o Ocon estava em terceiro, o Bottas em quarto, o Bottas foi para cima do Ocon, ultrapassou o Ocon ultrapassou ele de volta, e o Bottas conseguiu ultrapassar o Ocon na linha de chegada da última volta, que nem filme, e conseguiu chegar em terceiro lugar. Então foi mais ou menos isso que aconteceu na corrida, né?
Nós vamos falar um pouquinho do grid também, todinho, mas para mim, o show que o Hamilton e o Verstappen deram, o que eles guiaram, como é difícil disputar a posição com o Verstappen. Acho que o Hamilton nunca teve um adversário tão duro quanto o Verstappen, que, repito, deu uma peladinha hoje, numa das vezes, e foi punido, entendeu? Na verdade, ele foi punido 2 vezes, né? Ele foi punido uma vez quando mandaram devolver a posição para o Hamilton, é uma punição, e depois ele tomou mais 5 segundos, né? Então, quer dizer, a FIA, apesar de eu achar que o Michael Masi é fraco, fez o que tinha que fazer, entendeu? E acabou, é isso. Fez uma coisa errada, toma uma punição. Isso é muito diferente de ser um piloto sujo, né? Um piloto sujo que põe a vida do outro em risco, que realmente joga o carro, o cara está do lado, joga o carro para cima. É muito diferente. Bom, vamos aproveitar e agora vamos falar do grid, né? Porque daí a gente vai ter mais coisinha para gente falar. Bom, o Hamilton aí em primeiro, em segundo o Verstappen, em terceiro o Bottas. A rivalidade deles, do Hamilton e do Verstappen, aumentou muito a temperatura hoje, né? O Hamilton falou que o Verstappen era louco pelo rádio, o Verstappen disse que não concordou com algumas decisões da direção de prova, eles mal se cumprimentaram. Aliás, eu não vi eles se cumprimentando, pode ser até que eles tenham se cumprimentado, eu não vi. Eu vi inclusive no final, no pódio ali, o Verstappen até saiu antes de estourar champanhe, essas coisas. Então a rivalidade deles está nas alturas, muito parecido com era Senna e Prost, inclusive, né? E o Bottas acabou chegando em terceiro. Aí o Ocon com um super resultado, em quarto lugar, né? Depois o Ricardo, que se deu muito bem com todas os safety cars virtual, bandeira amarela, bandeira vermelha, acabou chegando em quinto lugar. Aí o Gasly, sexto, Leclerc e Sainz juntinhos, sétimo e oitavo. Depois Giovinazzi em nono. Giovinazzi já tinha feito uma ótima classificação, foi bem na corrida também. O Norris só conseguiu o décimo, o Norris teve azar também, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, a Red Bull errou de novo quando na última vez que o Verstappen parou, eles puseram pneu amarelo e não branco, né? Então eu acho que a Red Bull errou 3 vezes, deu sorte em 2, né? Na primeira, que não ter quebrado o câmbio, na segunda, que não trocou o pneu dele, mas teve uma bandeira vermelha, e na terceira vez, quando colocou um pneu amarelo, quando devia ter colocado o branco, que é o mais duro. Vamos para outra página. Em 11º o ídolo Stroll, depois o Latifi, né? Acerta, Adalto, Latifi. Aí o Alonso só em 13º, o Tsunoda chegou uma volta atrás em 14º. O Tsunoda precisava acabar essa corrida, porque a Honda, para quem não viu o vídeo de ontem, a Honda fez um teste no motor do Tsunoda. A Honda fez um mapeamento super agressivo para o Tsunoda esse final de semana, para ver se o carro ia aguentar, se o motor ia aguentar. Eles agora vão olhar o motor do Tsunoda, o motor de combustão interna. Dependendo de como estiver o motor dele, talvez eles façam isso para o Verstappen para a última corrida, que é domingo que vem, em Abu Dhabi. E a pista lá também precisa de motor, uma pista que foi super modificada, ela ficou 10 segundos mais rápida, então vai precisar bastante de motor. E a Red Bull fez esse teste com o Tsunoda. O Tsunoda chegou uma volta atrás, porque ele também perdeu a asa dianteira, também se enroscou, mas pelo menos ele conseguiu completar a corrida, e a Honda vai ter pelo menos condição de saber se dá para fazer alguma coisa nesse motor. Não é um motor novo. O motor novo, o Verstappen perderia 10 posições. É nesse motor, vai ser a 8ª corrida do motor. É arriscado, mas talvez precise. Eles vão ver isso lá quando chegar lá. Eles vão ver antes, né? E se achar que precisa, eles vão fazer isso. Porque se precisar de mais motor do que eles têm, né? Eles têm que arriscar, senão eles vão perder o campeonato. Bom, no campeonato de pilotos, o Hamilton e o Verstappen absolutamente empatados, né? Com a mesma pontuação.
O Verstappen aparece na frente aí porque ele tem uma vitória a mais que o Hamilton. É uma vitória a mais, não sei se é uma ou duas. Ele tem uma vitória, eu acho que é uma vitória. Com essa vitória de hoje, eu acho que o Verstappen ainda tem uma vitória a mais que o Hamilton. Então eles vão empatados para Abu Dhabi e ali quem chegar na frente basicamente é o campeão, né? Se algum dos dois quebrar, o outro vai precisar fazer um ponto, chegar em 10º lugar é o campeão ou quem chegar na frente dos dois vai ser o campeão. Pela primeira vez eu acho que nós temos aí um campeonato que os dois merecem, né? Se pudesse dar o troféu de campeão para os dois seria legal, mas não pode. Bom para nós porque todo esse drama, toda essa confusão de hoje pode se repetir em Abu Dhabi. O Bottas em terceiro no campeonato, o Pérez hoje não marcou ponto, ficou para trás, o Leclerc em quinto, Lando Norris caiu para sexto no campeonato, depois tem o Sainz, está bem perto do Norris. Norris pode perder mais uma posição se não for muito bem lá em Abu Dhabi. A McLaren perdeu desempenho, a Ferrari ganhou desempenho, mas a McLaren perdeu desempenho. Eu acho que até eu sei porque uma das razões, talvez a principal razão. A McLaren começou a levar o carro para o lado do Ricardo, né? O carro era um carro muito bom, principalmente em curva de 90 graus, mas muito arisco, né? Com a direção muito sensível, freio e direção muito sensível. Eles foram tirando essa sensibilidade do carro, que o Norris sabia usar bem, o Ricardo não, por isso que o Ricardo estava ficando tão atrás, só que o carro foi ficando mais lento, né? Então o carro foi ficando mais lento e a McLaren ficou. Eu acho que a McLaren fez errado em levar o carro para o lado do Ricardo, apesar dele ser mais experiente e tudo. A gente estava falando da tabela do campeonato, né? Aí tem o Ricardo em oitavo, depois o Pierre Gasly em nono, Fernando Alonso em décimo, depois vem o Ocon, o Vettel, o ídolo Stroll, Tsunoda, Russell está em 15º no campeonato, Raikkonen, Latifi, Giovinazzi, Schumacher, Kubica e Mazepin. Nos construtores, a Mercedes está bem na frente, praticamente ganhou o campeonato de construtores, a não ser que aconteça uma tragédia com os carros deles em Abu Dhabi, porque a Mercedes agora está 587,5 para a Mercedes contra 559,5 para a Red Bull. Isso dá 28 pontos. 28 pontos é muita coisa para tirar numa corrida. A Ferrari está em terceiro e não perde mais para a McLaren. Eu diria que encerrou, a não ser que a Ferrari também, a não ser que aconteça uma tragédia, mas mesmo aconteça uma tragédia com a Ferrari, eles não marquem pontos, a McLaren, se não me engano aqui, com a pontuação que eles têm, tinham que ganhar a corrida lá em Abu Dhabi, fazer o que fizeram em Monza, P1 e P2. Então a Ferrari já é o P3 no campeonato, né? Aí você tem a Alpine, que está 29 pontos na frente da AlphaTauri, também já é a quinta colocada, a AlphaTauri sexta, depois a Aston Martin em sétimo, Williams em oitavo, Alfa Romeo Ferrari em nono e Haas Ferrari em 10º lugar no campeonato. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido muito essa corrida, estejam curtindo muito esse ano. Como eu falei no começo do vídeo, é muito difícil ter um campeonato desse. A última vez que o campeonato foi decidido na última corrida foi em 1974, que o Emerson, inclusive brasileiro, ganhou. O Emerson ganhou com a McLaren. Ele nem ganhou a corrida, mas ele ganhou o campeonato. Foi a última vez, 1974, ou seja, a grande maioria de vocês que está vendo esse vídeo não era nem nascida. E para entender o que estava acontecendo, tem que ter minha idade, mais ou menos, né? Eu nasci em 1962, então em 74 eu tinha 14 anos, né? Então já tinha alguma... Já entendi um pouco, até porque eu andei de kart e tudo, né?
Mas você ter uma ideia como é difícil acontecer isso, né? E com dois pilotos do calibre do Hamilton e do Verstappen, né? Não são dois pilotos qualquer, né? Sem menosprezar alguns outros campeões, mas o Hamilton é um heptacampeão que pode ganhar o 8º título dele e está na última prateleira, e o Verstappen, apesar de ainda não ser campeão, é um cara que, ganhando esse título, está na última prateleira também, né? E é um cara que, se tiver carro, o Verstappen está provando, né? Goste você dele ou não, está provando que pode ganhar muitos títulos depois, né? Se não tiver um adversário muito bom nos anos seguintes, aí para frente, né? Porque o Hamilton provavelmente vai se aposentar no final de 2023. Se o Verstappen não tiver um adversário muito bom, com um carro muito bom, ele vai empilhar título também, né? Assim como o Hamilton fez, um monstro desde a sua estreia, quase foi campeão no primeiro ano, né? Eu acho que o Verstappen tem tudo para ser um novo Hamilton aí, né? Tá mostrando que na pista não é mole, não. E é isso. Espero que tenham curtido. Deixa seu joinha. Obrigado pela força. Se inscreve no canal, manda para seus amigos. E a gente se vê terça-feira no Loucos, tá bom? Um abração, bom domingo, tchau.